A gente cometeu 3 erros nesse quadro aqui, é claro, proposital, para vocês descobrirem. Bom, agora não tá dando pra vocês verem com clareza, só que eu vou aproximar e vou deixar alguns segundos para vocês analisarem aqui o quadro, tá bom? E, na verdade, o Charles falou que é 4 erros que a gente cometeu. O quarto eu não considero um erro, o Charles já considera. Ele fala que ele não faria assim, eu falo que eu fiz e a gente quer saber a sua opinião também. Então no final do vídeo você vai ter que comentar pra gente sobre esse quarto erro. Ó, tá aqui nosso quadro, alguns segundos aí pra vocês tentarem descobrir os erros, ó. Tô focando um pouquinho aqui, ó, entrada de energia aí, ó, disjuntor geral, DPS, DR, circuitos adjacentes, parte de baixo aí, ó, todos os disjuntores também. E aqui aterramento. Tá aí. Pronto. Tá bom para você descobrir os erros, hein? Agora é com vocês. Bom, antes de começar então a procurar erros, se você já tiver identificado, fica caladinho aí, não comenta nada nos comentários ainda não. Mas vamos lá, eu tenho aqui uma entrada bifásica, né, com neutro. Então, ó, chega os 2 cabos aqui de 16 mm, eles entram nas entradas L1 e L2 do meu disjuntor geral aqui pelo barramento, L1 e L2 no barramento. E aqui eu tenho um DPS que protege a fase 1, porque ele está em paralelo com a entrada do meu disjuntor. Então, ó, fase 1, fase 2 aqui, ó, DPS para fase 1, fase 2. E as DPS aqui é para o neutro, que está no... A gente usou um barramento tripolar aqui, ó, e o L3 está sendo o que está conectado junto com esse aqui, o neutro. Observação, a gente pegou o neutro aqui depois do disjuntor geral, né? Depois do DR, na verdade, aqui, ó. Então a gente pegou o DR aqui assim, o barramento, e colocou um DPS para neutro aqui. Vale lembrar que quando o neutro é aterrado, não é obrigatório usar DPS para neutro. Então a gente usou aqui opcional, beleza? Saiu do disjuntor geral, as fases vêm e alimenta o DR aqui por baixo. Nesse neutro aqui, ó, não tem dente nesse barramento. A gente chama essa técnica de barramento banguela, né? Eu corto ele e coloco já o cabo de entrada do neutro aqui. Então a energia está entrando por baixo desse DR. Esse circuito que está todo embaixo, que esse bloco todo de baixo aqui, a gente optou por não passar ele no DR. Isso é opcional, tá? Vamos supor que nenhuma desses disjuntores aqui protege nada. Nada. Precisa de proteção contra fuga de correntes, não são áreas molhadas, não tem necessidade de pôr DR, por isso a gente tirou daqui. Se algum desse circuito aqui, que se você quisesse passar todo esse circuito dentro do DR, teria que tirar daqui de cima, beleza? Aqui só tá saindo praticamente de um disjuntor geral, a mesma coisa eu ter conectado aqui, beleza? Isso é opcional, isso não é um erro. Saiu daqui, ó, esses dois aqui, ó, já estão, esse disjuntor bipolar e esse monopolar já estão protegidos pelo DR. Coloquei um barramento aqui, energizei eles, e aqui sairia, logicamente, para os seus respectivos circuitos, legal? Espaço no quadro, isso aqui é por norma, tá? Então não é um erro, isso aqui a gente deixou o espaço do quadro, a norma exige pra gente aí, no mínimo aí, eu acho que é 20%, eu tenho um vídeo sobre isso, não me lembro de cabeça, então a gente deixou aqui um espaço do quadro para circuitos reserva, que a gente chama, tá? E aí, vamos começar então a pontuar os erros de cima para baixo. Primeiro erro, ó, não sei se vocês sabem, dá um zoom pra mim, check, esse DPS aqui, ó, tá vermelho. Ou seja, ele está queimado, ele já atuou. Então a bandeirola dele está vermelha, eu não posso instalar esse DPS porque ele já cumpriu a sua função, ele já protegeu contra surto e aí ele não vai funcionar. Então sempre tiver um DPS da Clamp com a bandeirolinha vermelha, você tem que trocar. Quando tiver com a bandeirola verde, aí sim ele tá belezinha, tá? Então esse DPS não poderia ser instalado. Segundo erro também está aqui no DPS. Olha aqui, ó. Isso aqui a gente pode usar sim um de 275 volts aqui, ele protege também. Porém a gente seguiu um padrão de colocar aqui, ó, 175, 175, então seria bom a gente colocar aqui também um de 175, a gente colocou um de 275 só para provocar um erro. Ele funciona? Funciona, gente. Na verdade, esse cara aqui, ele simplesmente não aguenta uma variação de tensão maior do que esses aqui. Porém, como a fase é 127, eu recomendo instalar aqui, ó, 175, que eu chamo uma proteção mais refinada, uma proteção mais justa, tá? Se fosse fase 220, aí a gente poderia botar o 275. Então esse aqui é o segundo erro, legal? E o terceiro erro é um grotesco, olha aqui. Esse disjuntor aqui ele é tripolar, aqui, ó, 1, 2, 3, 3 polos. Esse cara aqui, ó. E a gente não pode usar um disjuntor tripolar numa entrada bifásica, bipolar, né? Então se o meu disjuntor geral é bipolar, esse cara aqui não pode entrar não. Cadê a terceira fase aqui? Nunca que dá para ter um disjuntor tripolar. Esse aqui é o DEF que estava mais na cara, que vocês devem ter identificado mais rápido. Legal? E aí vem a dúvida aqui, ó, do quarto erro, que o pessoal comenta muito, que o Charles comentou, né, que ele acha que é um erro e eu já não acho que é um erro, só que a gente vai querer saber a sua opinião, daqui a pouco eu pergunto. O neutro ele chegou no DR, né, as fases chegam, entram no disjuntor geral, do disjuntor geral deriva vai para o DR. O neutro já chega direto aqui no DR, no mesmo sentido das fases, logicamente, e sobe no DR daqui o neutro. Ele vem para o barramento de neutro para distribuir para os circuitos, e aqui, ó, o que acontece? Eu tenho um barramento
de tripolar levando esse neutro para o DPS. Então muita gente fala que não pode colocar aqui DPS depois do disjuntor geral, tem que pôr antes. E nesse caso a gente colocou o de neutro aqui e os de fase não. Então tem essa questão aí que daqui a pouco a gente volta a discutir sobre isso. Meu querido, tá visto então todos os erros que a gente mostrou, os 3 erros e o 4º erro que o Charles considera e eu não considero. Aí a gente quer focar então no 4º erro, porque os 3 primeiros erros, tá claro, né? Você deve ter percebido no tempo que a gente deixou aí, depois também, quando eu falei, se você não tinha percebido, você aprendeu esses erros aí, legal? Agora vamos focar nesse 4º erro aqui, que foi uma discussão entre a gente aqui da empresa também, e eu quero saber a sua opinião, tá bom? Se você souber sobre o assunto, lógico que você vai opinar. Se você não souber, você vai ler os comentários de quem sabe que tá opinando lá. Mas ó, 4º erro que o Charles considera e eu não considero. Aqui a gente chegou com as fases, alimentou no disjuntor geral e já derivou essas fases e conectou nos 2 DPS aqui. Por mais que ele tá queimado, imagina que tivesse tudo ok, né? Conectou nos 2 DPS aqui. Então a gente ligou ele a montante, ou seja, antes do disjuntor geral, tá bom? Já o neutro, a gente veio com o neutro, alimentou o DR, saiu do DR. E aqui a gente pegou o neutro num barramento tripolar e levou e colocou um DPS no neutro, que ele está ajusante então do disjuntor geral, porque ele está depois dele, né? Logicamente, que a energia não sai do disjuntor geral e alimenta no DR, o neutro também está saindo do DR. A norma permite que os DPS podem ser conectados a montante ou a jusante, ou seja, antes e depois do disjuntor geral. E aqui a gente resolveu fazer então isso. A gente colocou as fases antes do disjuntor geral e o DPS para o neutro depois. Agora, eu considero isso, por norma, analisando a norma, eu considero isso certo. Fazer isso eu faria? Talvez não. Eu iria optar por manter um padrão, né, por essa questão. Mas o Charles falou que tá errado. Ele já acha que tá errado. E aí, qual que é a sua opinião? Eu quero que você escreva no comentário pra gente também debater um pouquinho mais sobre esse assunto. Se você entender um pouco mais da norma, pode colocar também trecho de norma, que isso é interessante pra gente estar aprendendo, os nossos colegas todos estarem aprendendo aí. Clica aqui no quadradinho branco que tá aparecendo aqui, ó, e vai lá conhecer o curso mais legal do Brasil de eletricista. É muito massa mesmo, sabe por quê? Porque fui eu que fiz, foi toda a nossa equipe aqui. Charlão que dá suporte, o Marlon também ajuda a gente, vocês já conhecem o Marlon aí, inclusive vai ter vídeo dele, o Chuck que fez os vídeos. Pô, é um curso que tá em casa, você já assiste o canal, você vai adorar o nosso curso, confere aí, tem um certificado, tem tudo aí bonitinho, tá bom? Então clica aqui, ó, e confere. O pessoal pergunta muito o preço, confere lá o preço, que tá show de bola, a gente não subiu o preço não, manteve o mesmo preço lá, é só clicar e conferir. Grande abraço e até a próxima aula, valeu!